Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui para mais um dia de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de tudo que seja mal. Que assim seja. Com essa prece, damos por iniciada a nossa aula dessa noite. Oi, Cris. Então, acho que a gente espera mais um pouquinho, não sei o que tu achas. Sim, podemos esperar sim. Agora a gente sempre começa lá mais uns 4, 5 minutos, né? Dá tempo do pessoal chegando. Uhum. Meu cachorro tá triste. Aquele mesmo esquema de a gente vai usar o chat para as dúvidas e no final de um determinado tempo nós vamos dar uns 10 minutos para perguntas, ok? Se o pessoal tiver qualquer dúvida, vai anotando, vai levantando a mão. É importante sanar as dúvidas, ok? Vou projetar o slide aqui só um pouquinho. Boa noite, então, pessoal, a todos. Eu sou a Tatiana Tessarolo, a gente está esperando a Tati Rocha, também vai dar aula junto. Na verdade, quem fez essa aula foi a Tati Rocha. Eu vou ajudar dando essa aula. Como a Cris comentou, é importante que qualquer dúvida que vocês tenham em qualquer momento, apesar da gente pedir para vocês irem lá no chat, pergunta, porque muitas vezes, por detalhe, a gente acaba tendo o interrompimento, né, da linha de raciocínio e fica travada naquela questão que a gente não conseguiu entender por algum motivo. Então, eu peço que vocês perguntem mesmo. Afinal, a gente é um grupo de estudo, né? Então, eu estou aqui como aluna, inclusive, e hoje como palestrante também. E quero essa interação de vocês, tá? Hoje, então, a gente vai falar sobre livre-arbítrio e feminismo, né?
continua também sendo da linha do Pietro Baldi, de livro dele, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso e entender por que isso, os dois são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o meu determinismo, menor o meu livre-arbítrio, e ao contrário também é verdadeiro. E a gente vai entender o que... Pode passar para o próximo slide, Cris, por favor. Antes de tudo, eu queria saber se vocês puderem só colocar um sim ou não no chat. Hoje eu gostaria de fazer uma coisa mais dinâmica. Vocês sabem o que é livre-arbítrio? Vocês têm alguma dúvida sobre o que é? Sim ou não é o suficiente para mim, tá? O livre-arbítrio, ele basicamente é diferente da liberdade, né? A gente acredita, ou muitos acreditam que o livre-arbítrio é o que a gente tem e da liberdade de escolhas e tudo mais. Porém, o livre-arbítrio, ele tem as suas limitações, né? Eu esqueci o dia que no grupo de jovens alguém falou que o livre-arbítrio é como se fosse um peixe dentro do oceano. Por que um peixe dentro do oceano? O oceano ele é enorme, né? Oi, Tati, ó, nossa professora aí. Oi! Ai, gente, que gafe. Eu tava esperando alguém mandar o link da aula. Tudo bem? Tudo contigo? Tudo certo, amiga. A gente começou agora. Tô bem na introdução mesmo, assim, nem comecei a falar do slide ainda. Tava falando sobre o livre-arbítrio. Então tá. Fechou. Então, assim, por que o livre-arbítrio ele poderia ser comparado a um peixe no oceano, né? Porque o oceano ele é muito grande. Então, o peixinho que está ali dentro, ele acredita que o oceano seja infinito. Porém, o oceano ele tem um fim, certo? Então, dentro dessas lições que o peixinho tem, ele tem a sua liberdade de escolha. Mas ele não pode sair daquele limite que o oceano dá para ele. Por isso que o livre-arbítrio ele tem uma diferença entre a liberdade, tá? Justamente porque a gente tem o nosso poder de escolha, mas a gente tem limitações, né? A gente consegue ser conduzido ainda por Deus. Então, de acordo com as nossas escolhas, a gente determina o nosso futuro. Inclusive, Pietro Baldi falou sobre isso, de que a gente consegue prever o que vai nos acontecer na vida, né? Desde que a gente aprenda sobre a lei e aprenda a se movimentar também. Então, dependendo do que eu escolho, eu determino o meu destino, eu determino o que eu vou colher. É aquilo de que a plantação, ela é, mas a colheita, ela é obrigatória. E a gente tem que ter noção também de que se a gente deseja plantar o bem, a gente não tem como plantar, se a gente deseja colher o bem, a gente tem como plantar o mal achando que vai colher o bem, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E ao estudar sobre isso, e ao entender sobre lei de Deus, a gente aprende a se movimentar. A gente sai da ignorância. A gente vai falar, inclusive, nessa aula sobre a ignorância, né? A gente sai dessa ignorância e a gente aumenta a forma com que a gente se movimenta, porque a gente a gente é mais inteligente no processo e atento. Então, eu não vou ser obrigado a diminuir o meu grau no meu determinismo, né? No meu ângulo, que é o que a Cris já falou numa aula anterior. Eu não preciso passar por uma dificuldade muito grande se eu for inteligente no que eu estou fazendo a partir de agora. Então, estudando e aprendendo sobre isso, faz com que eu tenha um caminho para a evolução, porque a vida ela é isso, né? Ela é o caminho para evoluir. Então, a gente tem o caminho para a evolução ser mais leve. Quer falar alguma coisa, Tati? Não, tá perfeito. Perfeito mesmo. Eu só queria perguntar se está todo mundo ouvindo e está entendendo o que a Tati está falando, porque para mim falhou algumas vezes, então eu não sei se é a minha internet ou se realmente está falhando. Tá dando para entender, sim. Às vezes uma leve cortada, mas não nada assim que fosse nenhum conteúdo maior, né, que vá prejudicar, mas
Tá dando de vez em quando umas cortadinhas assim, mas isso faz parte, né? A Beth, infelizmente, está bem ruim. Tá. Então tá. Vamos Se lá. tu quiser, amiga, dar continuidade, tu que sabe. Tá, tu já. Não, pode continuar. É maravilhoso. Tu leu esse leia? Eu li só o título, que é Livre-Arbítrio, Determinismo e... Esqueci. E Destino. Uhum. É, ali ele vai falar que a evolução desloca a vida ao longo de vários planos de existência, né? Com movimentos de contração e de expansão. Né? Contração, então, no caso, determinismo, e expansão quando a gente... contração, no caso, quando a gente ainda está, como a Tati falou, colhendo os frutos das ações que a gente, né, lançou, né, dos impulsos que a gente lançou. E a expansão quando a gente está em liberdade, para lançar novos impulsos diferentes daqueles que a gente já lançou. E até no próprio, no slide a seguir, ele vai mostrar um pouco disso, né? Como que é o nosso movimento, como que a gente começa se movimentando e como que a gente passa a ganhar, entre aspas, mais liberdade e autonomia para se movimentar. Se quiser passar para frente, Cris. Ó, ali ele mostra, né, que quando a gente está envolto nessa camada, que vocês podem até ver que o slide ele foi feito como se o bonequinho tivesse uma camada bem grossa, né? Então ele mostra que ele está como se ele fosse apertadinho, como se ele não conseguisse se movimentar. Por quê? Porque ali ele está pré-determinado a vivenciar coisas, enfim, de acordo com o que ele lançou no passado, né? Então a liberdade dele é muito pequena para ele poder se movimentar, porque como a nossa obediência, ela aqui na matéria, ela ainda é muito pequena, a gente acaba não tendo tanta liberdade, né? E a partir do momento que a gente vai igualando a nossa vontade com a vontade de Deus, a nossa capacidade de movimentação ela é maior. Então, pode ver que o de cima ele já tem um espacinho um pouco maior para se movimentar, né? Isso representam planos ou níveis de evolução, né? E lá em cima, no último, ele mostra onde a gente atinge a liberdade, que nada mais é quando a nossa vontade ela está em convergência com a vontade de Deus, né? Então pode ver ali que até um abaixo ele possui o caminho ali pontilhadinho porque já está, né? Já possui uma liberdade maior, né? Então quando a nossa vontade ela se funde com a vontade de Deus é onde a gente atinge a liberdade e a gente vai passando por isso com as experiências, né? Hoje a gente está no plano da matéria onde a gente aprende com a dor, infelizmente, né? Então, justamente porque a nossa adesão à lei é baixa, então a gente vai aprendendo através da dor, né? A gente, através da dor, claro que a gente tem a opção de ser pelo caminho do amor, mas aqui a gente evolui por repulsão à dor. Quer falar alguma coisa, Tati? Sim, esse slide, ele tá muito... Nossa, ele é muito bom, porque ele é muito autoexplicativo, né? Sobre a contração, sobre a expansão. Exatamente, né? Sobre a questão da colheita obrigatória e sobre a variedade do que a gente tem para fazer e a liberdade que a gente tem na expansão, né, do conhecimento. Eu achei ele isso, assim, porque na verdade a gente sempre vai sofrer a ação da lei de Deus, seja, como a Tati falou, por adesão
ou seja, por repulsão à dor que aquilo nos causa, né? Porque a gente acaba abusando de certas atitudes e a vida vai nos mostrar se essas atitudes elas estão nos levando para o caminho correto, que é o caminho de Deus, ou se a gente está indo contra esse caminho. Então, na verdade, algo nos dói, está nos mostrando se aquilo realmente está sendo bom ou está sendo ruim. E muitas vezes a gente passa por situações onde a gente pensa, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, por que que eu estou passando por isso? Ou eu sou uma pessoa tão querida, por que que eu estou colhendo uma pessoa, sei lá, arrogante ou grosseira no meu caminho, né? E a gente não entende que, na verdade, o que acontece na nossa vida é simplesmente para nos levar à evolução. Então a gente sofre a lei de atração, né? Então nada é injusto, muito pelo contrário, a lei de Deus ela é baseada em justiça. Então absolutamente tudo que a gente está passando na nossa vida é responsabilidade nossa, seja nessa experiência encarnados ou em outra encarnação que a gente já viveu. Então quando vocês e eu me incluo nisso, quando a gente passa por uma situação difícil, ao invés de lá e ficar se questionando, nossa, por que, que eu por isso? É justamente de entender o que, que eu tenho que aprender com essa situação, né? Onde Deus quer que eu enxergue, como que eu tenho que mudar para que eu melhore. E assim, trazendo para exemplo prático isso, que eu acho que fica até mais fácil para a gente entender, quando a gente dá em exemplos reais, eu, por muito tempo, fiquei, por exemplo, num ambiente de trabalho onde eu me sentia injustiçada, tá? Eu não concordava com aquilo que eu passava, eu achava errado, enfim. E aí, um grande amigo meu, que é o Jorge, né, meu mentor aqui nesse lugar de meu Deus, ele perguntou assim: tu achas que num local de revolta num local onde as pessoas exploram ou qualquer coisa do tipo, tu vai resolver com revolta? Num local onde já tem revolta, tu vai resolver com mais revolta ainda. Então, me tocou tão profundamente porque eu não conseguia enxergar que eu estava naquela pura atração e que eu estava naquele local porque eu tinha que aprender alguma coisa com aquilo e não porque eu era vítima daquela situação. Entende? Então é muito importante a gente olhar para isso assim, o que, que eu tenho que aprender nessa situação? Lembrando que ninguém, como Deus é justiça, ninguém passa por algo que não deveria passar ou por algo que não aguentaria, porque Deus, além de justiça, ele é amor. Então ele é muito misericordioso em o que a gente aguenta passar, né? E saber que as coisas que a gente está passando no dia a dia são coisas que a gente consegue encarar e lidar. E que isso é só para levar o caminho da evolução e sair da ignorância de uma vez por todas. Era isso. Perfeito, Tatiana, muito perfeito. E muito importante a gente sempre conversar aqui, mas trazer exemplos para o nosso dia a dia para que não fique um conceito vago, né, de como a gente um dia pudesse esperar ali uma situação cair do céu para que a gente possa incluir ou praticar tudo isso. Não, isso é o dia todo e o tempo inteiro. A todo momento a gente tem o poder da escolha. E as nossas escolhas é que vão determinar se a gente vai se tornar livre ou se a gente vai cada vez mais se tornar preso e emaranhado dentro desse determinismo, né? O novo, ele depende só da gente, então vale a pena a gente prestar atenção em todas as situações da nossa vida, principalmente as que menos nos agradam, acredito que, não sei vocês, mas eu tenho algumas, e a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, porque o que a Tati falou é muito importante. Não tem como a gente usar a gente sair de um problema que ele é de raiva, por exemplo, utilizando a raiva, né? Colocando mais do mesmo no problema. Não tem como a gente querer resolver um problema que é de escassez com mais escassez, com um problema de orgulho, com mais orgulho, enfim, cada um sabe no seu dia a dia o que passa, né? A nossa liberdade, ela precisa vir do novo, de algo que a gente ainda não
experimentou. Então, vale a pena a gente trazer isso para o dia a dia para começar a colocar a casa em ordem. Pode passar, Cris, por favor. O Jorge está aí? Acho que ainda não. Não vi o Jorge hoje. Não? Ele vai entrar. Ah, tá. Agora foi. Né? A gente estava falando de o que qualifica, na verdade, o que mais se aproxima da liberdade são as ações baseadas em conhecimento, consciência e sabedoria, né? Como se a gente tivesse, entre aspas, no sentido de subida ao encontro de Deus, né? Onde o caminho é livre. Já o determinismo é o contrário. Quando a gente fica preso nos emaranhados desses determinismos de atitudes que a gente teve, é porque a gente ainda assim está agindo baseado na ignorância, na inconsciência e no abuso de comportamentos ou de sentimentos, enfim, que fazem com que a gente fique preso nisso e que a gente sempre receba mais do mesmo, que é o que a Tati falou, né? Como é que a lei ela é de justiça, então não existe a possibilidade de eu receber qualquer coisa se eu não tenha lançado, seja agora ou seja em outras vidas, enfim. E vale lembrar que a gente raramente tem um comportamento diferente, né? Às vezes a gente fala assim, mas poxa, foi uma vida anterior, eu não lembro o que eu fiz, por que eu preciso pagar por algo que eu fiz em outras vidas, se eu não sei o que eu fiz. O problema é que a nossa mente ela está presa lá, no nosso passado. Então, todas as nossas atitudes acabam sendo... A gente não tem uma atitude diferente. A gente resolve todos os nossos problemas da mesma forma, né? A única diferença, acredito eu, de antigamente para cá é porque a gente não mata mais, né? Enfim, não comete alguns crimes assim perante a sociedade, mas o tipo de energia é o mesmo. Os nossos comportamentos diante das situações são os mesmos. Então, como é que a gente vai colher algo diferente, né? Só muda o cenário, né? Porque a gente continua o mesmo, a gente não evolui, o nosso pensamento está lá preso em coisas que aconteceram no passado, né? Então, a gente acaba, como a gente não muda, o caminho acaba sendo forçado para a gente, né? A lei ela aparece e ela atua como forma de correção para que a gente possa voltar para o caminho de ascensão, porque se dependesse única e exclusivamente da gente, a gente é tão arrogante e egoísta que a gente continuaria preso nas nossas verdades e na nossa maneira de resolver as situações, que a gente continuaria na inércia, continuaria estagnado, né? Então, é aí que a lei atua para que a gente possa, sim, ter um destino diferente, né? A lei, ela é composta, ela é feita basicamente de amor, né? Deus é amor. O amor é o próprio Deus. Então, tudo que acontece com a gente, apesar de a gente ver de maneira distorcida, é por amor. E é para que a gente evolua. Quer falar, Tatinha? Eu não li ali embaixo, se tu quiser ler. Fica bem Não, amiga, pequenininho para mim pode no continuar, celular. tá muito bom. Você quer que eu leia? A tendência de ambos os lados, seja na subida, seja na Isso, por descida, favor. é que a liberdade se resolva em determinismo. Cada ascensão para Deus constitui uma mais firme adesão à sua vontade absoluta. Sim, é porque quanto mais a nossa vontade é congruente com a vontade de Deus, né, menos a gente sofre. Então, mais a gente é feliz e mais a gente é livre. Ali deu que tu saiu. Amiga, Oi. eu não consegui te ouvir o que você falou. Ah, tá. É que aqui apareceu para mim que tu saiu. É que, na verdade, é a Maria saiu. É Maria, Maria? Maria e Tati. Ah, tá. Ah, tá. E o teu é Tati Maria, entendi. Então tá, pode Eu vou passar. sair, eu até mandei uma
ali porque eu não queria atrapalhar, mas eu vou ter que desligar para reiniciar o modem. Eu já volto de. Obrigada. Fecha a porta ali para ele não entrar para cá. Tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar, por gentileza. Acho que agora deu, né? Então, os fatores que influenciam no nosso livre-arbítrio, né? Como a gente falou antes ali, a ignorância, né? E como a gente conversou, mesmo que se a gente esteja vivendo, e a grande maioria de nós possui um livre-arbítrio muito pequenininho, justamente porque os nossos impulsos lançados há bilhões de anos e há centenas de existências acabam sendo o mesmo, né? Então, as nossas atitudes ainda assim são baseadas na ignorância justamente por isso. A gente não quer mudar, a gente quer que os problemas mudem, ou quer que os problemas deixem de existir, ou que o outro mude, ou que, enfim, o externo mude, e a gente não, né? Então, por conta disso, acaba que os impulsos que a gente lança são sempre os mesmos. Então, passa encarnação, encarnação, encarnação. A gente acaba lançando os mesmos impulsos. Então, por isso que a gente acaba sempre vivenciando as mesmas coisas, né? As leis de causa e efeito, porque uma vez que eu lanço esses impulsos, eu lanço uma força, ela precisa ser neutralizada, né? Então, se eu lanço, o que a gente vivencia basicamente são os efeitos, né? E o ambiente que a gente vive. São as causas principais que elas influenciam no nosso livre-arbítrio. Pode passar. Ô, Tati, só para dar uma complementada à questão do ambiente, né, e que a gente precisa compreender que nós temos algumas forças, que são as maternas, é a força da família, maternas, paternas, a força do ambiente, e ainda toda a questão da reencarnação, né, porque as forças maternas e paternas, elas são muito fortes na vida da gente. É preciso estar muito atento em relação a isso, porque a gente traz essas questões intimamente e muitas vezes não percebe, né? Então, precisa estar muito atento o tempo inteiro para perceber cada movimento e saber que cada movimento desse realmente é uma trajetória nova lançada. Mas só isso aqui, já vou me mutar. Ótimo, Cris. Não, maravilhoso. Chegou o slide, para mim não mudou. Ah, agora deu. Aí ele vai explicar certinho o slide. Fica muito pequenininho para mim. Será que tu pode ler para mim, por favor? Ou a Tati e a Maria. Oi, Maria. Oi, entramos de novo. Acho que agora talvez esteja melhor. Tudo, amiga. Desculpa, falhou o que tu falaste ali. Não melhorou? Vocês me ouvem? Melhorou sim, nega, tá melhor. Tá, é que ela pediu para te ler. Tá, então fatores que influenciam no livre-arbítrio. A ignorância, ela já falou, né? Que são, então, a partir da falta de nosso conhecimento, através dos impulsos, e no caso agora, que a força, uma vez lançada, não pode parar, senão até chegar à sua exaustão. Desse fato, nenhum livre-arbítrio pode ir. Todo o passado, pois, nos liga ao que fomos e ao que fizemos, que é uma coisa que a Tati, inclusive, já falou aqui, né? O que semeamos, devemos colher. Assim, se forma a base determinística e fatal da vida, que se chama destino, mesmo no passado, como nosso legado e que hoje reaparece ligado a nós. Então é aquela velha história, né? A plantação não é obrigatória, mas a colheita sim. E independente se nessa vida ou se em outra, a gente lançou
atitudes, palavras, ações, pensamentos, tudo que vocês acham, né? O fato não é eu pegar, vir aqui e bater mecanicamente em alguém, mas se eu já para ela coisas ruins, também já são lançamentos. Se eu proferir palavras, também são lançamentos. Então, isso tudo faz com que, dentro do meu livre-arbítrio de poder escolher fazer isso a ela ou não, que na verdade fazer a Deus, né? Lembrando bem, não necessariamente é ao outro, mas numa linguagem figurada a gente pode até ver como outro. A gente tem a escolha de fazer o que a gente está fazendo agora. Então, se a gente tem a escolha de fazer isso agora, a gente vai ser obrigado a determinismo no destino que virá a colher o que a gente plantou. Então, isso faz com que influencie no meu livre-arbítrio futuro. Porque se eu abuso disso agora, lá na frente, o fato de eu pode ser que diminua meu ângulo. Botando agora em exemplos novamente, eu sou uma pessoa muito rica, e eu esbanjo do meu dinheiro, mas eu não faço o uso dele como seria, sei lá, pensando nos meus irmãos que eu digo são não irmãos de sangue, mas todos os meus irmãos, todos os que fazem parte daqui. Eu esbanjo dinheiro só para mim, compro coisas supérfluas. Então, quem sabe futuramente eu venho a pele de uma pessoa que não tem tantas condições financeiras para saber o que é a falta disso. Então, eu abusei em certo momento sobre esse aspecto do dinheiro, por exemplo, e eu vou aprender no meu futuro sobre isso de escolher, já que eu não soube administrar aquilo que eu tinha. E isso faz com que o meu ângulo diminua, certo? Fazendo com que o meu destino do que vai vir, o determinismo vir, também seja menor as possibilidades que virão, para eu ter um aprendizado, afinal de contas. Às vezes nem precisa ir muito longe, né? Às vezes nem precisa outra vida, às vezes são situações, né? Porque vale lembrar que se a gente está cometendo isso em uma área da nossa vida, provavelmente a gente está cometendo em todas, né? Só que em situaçõezinhas que se apresentam de forma diferente. Né? Então, às vezes, nem precisa de um fato assim. Na verdade, até os fatos pequenininhos, eles estão acontecendo e a gente não está enxergando. Né? Então, quando chega a esse ponto de a gente sofrer, levar essa correção da lei, é porque realmente está passando muita coisa batida pela gente e a gente não está consciente. Né? A gente está em qualquer lugar, menos aqui presente. Eu acho que travou. Não, amiga, eu tô te ouvindo. Meninas, só dar um exemplo prático disso que a Tati Rocha acabou de falar do dia a dia, que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente pega uma situação mais drástica, vamos dizer assim, né? Um abuso do dinheiro, como a Tessarolo falou, ok. Isso eu vou sentir no decorrer de uma existência, muitas vezes já numa só, naquela mesma existência, ou numa existência futura, né? Ou seja, eu lancei uma trajetória nessa, como ela falou muito bem ali, eu tive problemas com o uso do recurso e vou ter uma privação, isso é fato. Agora, a questão que a Tati Rocha levantou do dia a dia, ela é muito interessante, porque como a gente tem uma mente congelada e a gente está fazendo sempre as mesmas coisas, a gente vai criando, vai avolumando um problema, né? E é muito bacana perceber isso dentro da casa da gente, com a família, que é onde a gente mais se exercita, vamos dizer assim. Então, aquela minha intolerância com o marido o tempo inteiro, aquela minha intolerância com o meu filho, com a minha mãe, e isso vai ficando tão natural, esse jeito de ser truncado, que a gente não percebe, a gente nem sabe como que é ser diferente. Né? Então, lembra da última aula que nós falamos sobre a luta? Então, existe uma luta de, eu quero que seja assim, do meu jeito, e o outro quer que seja do jeito dele. E isso cria E aí a gente pode falar de vibração e de tudo mais, se instala um clima, né, péssimo na casa da gente, e se cria uma egrégora. O que é egrégora? Né? Essa energia que
que a gente forma através das palavras, dos pensamentos e que fica impregnada nas paredes, nos objetos, e a gente vive aquilo diariamente sem perceber que pode ser um ambiente muito melhor. Desde que a gente olhe para o outro com um pouco mais de compaixão, que comece a lançar outras trajetórias, que não deixe que a ignorância dos impulsos, como está ali no slide, tome conta da gente. Porque o que acontece? O instinto vem, toma conta e eu revido na mesma moeda, como sempre, sem compreender e sem usar da minha inteligência para que eu haja diferente e que as coisas comecem a ficar diferentes, sabe? Isso eu vejo, a gente vê no dia a dia, eu vejo no meu dia a dia e com certeza todos vocês que estão aqui veem da mesma forma. Então, é um convite para um exercício de, vamos usar a tolerância, né, que normalmente a gente é muito intolerante, eu sou uma pessoa intolerante, de começar a olhar o outro com um pouco mais de compaixão, de tolerância, de entender que cada um dá o seu melhor e com certeza a gente vai estar lançando novas trajetórias. E é muito bom esse exemplo. Tati, eu acho que a Tati caiu, pode continuar? Caiu? Posso, claro. Sim. Bom, então vamos pro próximo fator que influencia. Tem uma frase importante. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser no mesmo nível de pensamento que estávamos quando criamos. Que é aquilo, né? A gente não pode resolver um problema mais do mesmo. Pode passar, Cris, por favor. E aí, por fim, então, Pietro traz essa questão do ambiente, né? Que um terceiro limite é dado pelo determinismo de lei das coisas materiais. O ambiente representa um feixe de impulsos exteriores e estranhos ao eu agente, os quais inexoravelmente sua estrada, muitas vezes lhe barram o caminho e lhe desvio, atravessando a sua trajetória. Que na verdade é essa parte da matéria que a gente está vivendo, né? Então, são de fato as coisas mais e tudo o que está acontecendo à nossa volta, né? Materialmente falando. Então, podem ser pessoas, podem ser situações que fazem com que a gente comece a observar mais. Aquilo está me limitando a fazer tal coisa. Me veio até na cabeça, se tu concorda comigo, Cris e Maria, de, por exemplo, eu estou no trânsito e eu estou com pressa, né? E aí naquele dia eu estou bem parado. Nossa, aquele dia eu saí o horário que eu saí já atrasada e aquele trânsito está travancado e a culpa é da pessoa que está dirigindo devagar na minha frente, não minha, que estou apressada, não minha, que estou irritada, que estou atrasada, não consegui me programar antes. Então, as coisas acabam se formando. Aí, se Deus é tão perfeito que ele consegue colocar tudo e todos ações de aprendizado. Então, ele reúne o fator que vai acontecer com a pessoa que precisa passar por esse conhecimento para poder aproveitar o seu caminho evolutivo. Acho que a Cris voltou. A Cris. Vou falar uma coisa. Claro. Isso que a Tati falou agora, da sincronicidade, vamos aí botar uma palavra nova, todo esse emaranhado de situações, todos esses fatos que elas estão comentando aqui, tudo isso a gente também vai ver de um outro ângulo e de uma forma também um pouco mais esmiuçada na próxima aula, que é trajetórias, que é a seguinte, quando elas terminarem, a gente vai ver as trajetórias, que são as 9 leis que a gente está comentando desde o impulso. Então, a gente também vai entender um pouco melhor essas leis que sustêm esses fatores de causa e efeito, do ambiente, dos impulsos, e aí a gente vai entender melhor onde é que a gente está também situado, e tudo isso funciona.
E tudo isso é importante porque às vezes a gente, que nem as meninas estavam falando antes, às vezes a gente pensa em coisas gigantescas, né? Por exemplo, ali quando eu falei do dinheiro e tudo mais. Mas, na verdade, tudo são coisas, né? É o nosso dia, é o que eu penso quando eu acordo, como eu me refiro ao trabalho, ou a minha família, né? Os meus filhos, a minha mulher, o meu marido, a minha mãe, o pai, o meu irmão, porque tudo está acontecendo de uma forma que eu tenha um aprendizado no final, né? E aí eu nem me dou conta, né? Eu tô com pressa, eu tenho muita coisa para resolver sempre, eu não dou conta, e na verdade, no futuro ou esmiuçando o passado, a gente não está aqui, olhando para o que eu estou sentindo agora, o que eu estou fazendo aqui agora, o que as minhas células estão falando para mim, o que os meus irmãos estão fazendo eu olhar neles que eu não consigo enxergar em mim mesma, né? Então, são coisas no dia a dia pequenas. Uma vez uma pessoa me falou assim, Tati, eu queria tanto ajudar as pessoas e também fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Eu falei, tu pode ajudar as pessoas sem necessariamente fazer um curso para ajudar as pessoas, sei lá, através de agora terapias holísticas, que é uma coisa que está bem em alta, por exemplo. Você pode ajudar as pessoas no trabalho, no jeito que você as serve, porque o trabalho é uma forma de servir o próximo, né? Você pode ajudar as pessoas quando você olha elas na rua e dá um sorriso e dá um bom dia como você está, e não um oi tudo bem, que é o que a gente mais faz de forma pragmática, sem realmente estar interessado no que sente. Pode. Então, gente. Oi? Oi, meu Oi. Deus. Ai, Tá socorro. bem, amiga? Ai, tô, mais ou menos. Caí muitas vezes seguidas. Pois é, machucou? Bastante. Então tá. A gente está fechando aqui a Mas questão do agora eu acho que ambiente, amiga. Não sei se tu quer pode. falar uma coisa, que são os fatores que influenciam o livre-arbítrio, né? Então a gente falou sobre o ambiente, que é o que acontece no determinismo material no dia a dia. Não sei se tu tens algum insight, alguma coisa que tu queira Uhum. trocar com a gente sobre isso. Não, Tá. não senti. Então acho que a Cris pode passar para o próximo. Eu troquei de internet agora. Eu acho que agora vai funcionar. Agora vai. Então aqui é só para exemplificar o tamanico que a gente tem. Lá, o círculo de dentro, ele representa mais ou menos o quanto que a gente consegue se movimentar. E ali, nos círculos ao redor, são todos os outros, as outras situações que a gente está emaranhado, né? E que a gente está sujeito, seja o ambiente em que a gente vive, seja as causas que a gente já lançou e que agora estamos vivendo como efeitos, ou sejam os impulsos que são lançados pela gente, né? É só para exemplificar mais ou menos ali o que sobra para a gente realmente de livre-arbítrio para poder se movimentar. O restante, hoje a gente aqui na matéria ainda se encontra bastante imerso nesse determinismo de causas que a gente lançou e continua lançando todos os dias, justamente porque a gente utiliza o nosso poder de escolha para não estar presente. A gente utiliza o nosso poder de escolha para se alinhar sempre com a sombra. A gente utiliza o nosso poder de escolha para viver na ignorância. Em vez de a gente utilizar o nosso poder de escolha e a nossa vontade para que a gente tenha um comportamento novo, para que a gente tenha um sentimento novo, para que a gente resolva os nossos problemas de uma maneira nova, não de uma forma mecânica, mas que a gente silencie toda essa parte instintiva, não digo toda, mas que a gente comece a prestar atenção nessa parte instintiva, até que agora eu lembrei que a hora que eu caí eu ia começar até a falar sobre isso, porque a Cris falou algo que foi muito legal, que ela estava falando dessa egrégora
que cria quando a gente passa a agir todos os dias, enfim, determinadas, ou o dia inteiro e todos os dias da mesma forma, acaba criando aquele clima, né? Aquela egrégora de sentimento. E é muito legal a gente parar para prestar atenção em situações, todas as situações na nossa vida, que dá aquele sentimentinho, aquele sentimento na garganta, sabe? Que a gente, aquele sentimento em que a gente rejeita, ou que a gente repulsa, ou que a gente se separa, sabe? Aquela agonia que dá, e a gente começar a prestar atenção nessas situações que acontecem na nossa vida, que a gente se sente assim. A gente prestar atenção no que a gente está sentindo, para que a gente consiga soltar e, a partir disso, começar a agir. E não deixar as nossas atitudes partirem dessa retração, seja por conta da raiva, seja por conta do orgulho, seja por conta, enfim, de qualquer sentimento que a gente escolha estar utilizando naquele momento, né? Por exemplo, alguém fala alguma coisa para mim, eu me tranco, sabe? E eu me tranco, e a partir desse momento que eu me tranco, enfim, eu fecho todas as minhas possibilidades, né, de agir de uma outra forma, eu passo a agir exatamente daquela energia ali que eu estou armazenando, né? Então não tem como vir o novo, não tem como vir algo diferente, a não ser e soltar, para que aquilo não aumente, seja em velocidade, seja em intensidade, para que aquilo não e para que as minhas próximas atitudes, meus próximos passos não sejam baseados nesse tipo de sentimento e energia, porque senão a gente vai colher mais do mesmo. Vou falar alguma coisa, Tati? Tá me olhando com cara séria? Não, é que tá ótimo, tá maravilhoso, tô aprendendo muito. E isso fez eu lembrar também como a gente culpa os outros, né? Por exemplo, essa pessoa foi grosseira comigo e me feriu. Só que, na verdade, se a gente for parar para pensar, existem dias que a gente está bem tranquilo, numa nice, nada tira a gente do sério. Pode acontecer o que a gente releva, não, a pessoa não dormiu direito, a pessoa, enfim. Agora, às vezes que uma coisinha, nossa, que pessoa grosseira, me machucou, me feriu. Então, às vezes, é muito importante a gente perceber que é muito mais sobre o meu estado de espírito do que realmente a informação do que o outro está passando para mim. Até mesmo porque a agressividade do outro e até a minha é problema de cada individualmente, né? Se a pessoa está dando aquilo ali naquele momento, é porque é o melhor que ela consegue dar naquele momento. Agora, o que eu vou receber é que faz a diferença. Por que certas vezes alguma coisa me irrita, às vezes aquela mesma coisa em outro dia não me irrita? Então, quando a Tati traz essa sugestão de a gente olhar para a gente e ver como que a gente se sentiu, não é para ficar se prendendo naquilo, nossa, eu me sinto assim, eu me sinto assim. É justamente para ver como a gente se sente, deixar aquilo se transformar, porque o sentimento ele vem só para trazer informações, como eu estou naquele dia, como eu estou vibrando naquele dia e as informações que eu estou recebendo naquele dia. Então, quando alguma coisa incomoda profundamente, eu tenho que parar e olhar. Por que eu estou me sentindo dessa forma hoje e como eu posso reciclar essa sensação, né? Como que eu posso mudar essa trajetória? Porque às vezes a gente fica amargo com aquelas situações de uma grosseria, por exemplo, e é grosseiro com o outro também. Então, a gente, tudo não é senhor do nosso próprio mundo e acaba sofrendo interferências externas. Então, se vem, a Cris também já falou sobre isso, se vem alguma coisa que eu julgo boa, eu fico feliz. Se vem alguma coisa que eu julgo ruim, eu fico triste ou eu fico irritada. Então, aonde que está a nossa capacidade de olhar para a gente e de ter interior? E não no sentido ditador, de eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. De controle pacífico mesmo, de olhar para aquilo e entender as situações que a gente está passando. Eu acho que a Tati caiu.
Eu caí, daí eu voltei, eu tô com uma câmera desligada para ver se dá uma melhoradinha. Tá. Mas tu consegue ver o slide? Tu quer? Vamos continuar passando? Consigo, pode continuar passando. Até eu ia falar antes e acabei caindo, porque você falou é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que, nossa, é o outro que está sendo grosseiro, sendo que muito provavelmente a gente está sendo da mesma maneira em vários momentos da nossa vida, do nosso dia, da nossa vida, e a gente não está percebendo. Então a gente precisa que algo aconteça no exterior para que a gente possa perceber o que está acontecendo dentro da gente, né? E a maioria das vezes até isso acaba passando batido, porque a vida se comunica com a gente de inúmeras maneiras, né? Com o outro que chega até mim é uma delas. Então, às vezes até isso passa batido com a gente. Então, o que a gente está recebendo, todas essas pessoas que chegam para a gente, todas essas situações, são feedbacks que a vida está dando para a gente de como a gente resolve os nossos problemas internos, né? Então, vale muito a pena prestar atenção nisso tudo que chega para que a gente possa ter uma ideia de como está o nosso mundo interior. Próximo slide, então, eu não consigo enxergar o que está escrito lá. Eu Eu só consigo ver a imagem. Uhum. Tá. Então, na imagem fala, nossa escolha resultou na separação de Deus. Tem o nosso vazio ali, né? Que foi exatamente a separação de Deus. E onde a gente está, que é o afastamento, e o caminho da união, que seria em direção a Deus. Então, tentamos encher esse vazio a todo momento. Falsa sensação de segurança, acúmulo de vontades, conceitos, condicionamentos. Aí você botou refazer a unidade e depois aproximação / união, nós mesmos com o todo. Vontade de Deus. Uhum. Essa imagem, ela só demonstra um pouco da queda, né? Que a nossa escolha, na verdade, foi se afastar de Deus, né? A gente, quando fomos criados, a gente tinha o poder de escolha ali, né? Tu pode ser livre, né? Ou, enfim, tu pode... Na verdade, a nossa ideia de liberdade era contrária, né? Porque se a gente tivesse escolhido permanecer junto de Deus, a gente estaria livre, né? Só que a gente escolheu, não, já que eu sou Deus, me criou, então eu vou me fechar aqui no meu orgulho, eu quero o mundo do meu jeito, sem ninguém se meter, e eu quero ser Deus aqui nesse meu mundo, né? Então, a gente escolheu se separar de Deus, a gente tinha o poder de escolha, né? Então, a nossa escolha foi a separação. E até hoje, a gente escolhe isso. A gente escolhe se separar, a gente escolhe se separar de Deus, né? Essa imagem, o que ela está querendo dizer é que, baseado naquela nossa primeira escolha, que foi nos afastarmos de Deus, para nos fecharmos no nosso orgulho e na nossa ignorância, é a mesma escolha. Todos os dias a gente tem a mesma escolha. Chega alguém e fala alguma coisa que a gente não gosta, o nosso impulso ele é de afastamento, ele é de separação. A gente cria resistência com as situações e com os outros. Por isso que eu digo que quando a gente não tem uma escolha diferente, é porque a gente realmente não tem. Olha quanto tempo a gente foi criado e ainda assim a gente escolhe se afastar de Deus, porque se afastar de todos, né, de todas as pessoas e das situações é se afastar de Deus. E a gente se afasta das pessoas quando o nosso comportamento ele está baseado em ignorância, em orgulho, enfim, todos esses espectros que vêm junto, né? Uma vez que para a gente se aproximar de Deus é se aproximar e se unificar com todo o mundo, né? Com todas as pessoas, se unificar com a vida aqui nesse mundo, já que a gente está encarnado aqui, né? Então é refazer essa unidade. Na verdade, a gente era uno e a gente se fragmentou, né? Então, agora em todas as situações da nossa vida a gente vai ter que juntar esses caquinhos, se unificar com a gente mesmo e voltar a ficar em harmonia com todo mundo, né? Então, um grande passo, e o primeiro passo que a gente pode dar é se harmonizar com o nosso mundo interior, diminuindo os afastamentos.
com as outras pessoas, diminuindo os afastamentos em todas as situações que a gente passa, né? Por isso que eu coloquei ali que a aproximação, união, né, com nós mesmos, a gente acolher todos esses nossos caquinhos, porque todo mundo tem. Não adianta a gente pensar que a gente vai estudar, a gente vai aprender e essas coisas elas vão parar de acontecer, elas não vão. Elas vão continuar acontecendo, porque como vocês podem ver, a nossa escolha inicial foi lá há bilhões de anos, então não tem agora como em 3 dias, né, um mês estudando, então agora pronto, eu vou fazer aqui, refazer a minha unidade, né? Eu era separada, agora eu vou unir. Não, não tem como, não existe como. Então, é o caminho, é o processo, né? Todos os dias a gente acordar e ter como objetivo a gente se unificar com a gente mesmo, colocar uma lanterninha ali em todos esses sentimentos que a gente tem e acolher, e agir assim com a gente e agir assim com o outro. Porque muito provavelmente se a gente age assim com o outro, é a mesma maneira que a gente se trata. Não existem duas Tatis, onde a gente até pode usar máscara, mas no íntimo, como eu ajo com o outro é a mesma maneira que eu ajo comigo. A rigidez que eu tenho com o outro é a mesma rigidez que eu tenho comigo. Né? Quer falar alguma coisa, Tati, enquanto eu tento ler? Sim, estava pensando exatamente isso, tu captou no campo. Que a gente tem essa ideia separatista, né? A gente vive num mundo individualista separatista. E isso é a representação da nossa queda, né? Quando Deus nos formou, e a gente vai falar isso mais para frente, sobre Deus imanente, que é o Deus que está dentro da gente, fragmento de Deus que veio sua criatura, e Deus transcendente, que é o Deus que ainda continua nos regendo, né? Quando a gente simplesmente negou Deus e houve uma queda de consciência, e para que a gente pudesse aprender, a gente veio nessa densidade aqui, que é a carne, e esse mundo todo de experiências, a gente já teve, então, uma primeira decisão de separação, né? E quando a gente vive em sociedade, a maioria das situações a gente separa, né? Ou porque eu não concordo com o fulano, que ciclano faz aquilo que eu não faria e eu julgo isso. Então, esse movimento separatista é um reflexo do que eu fiz lá há bilhões de anos do que a Tati falou. E eu continuo fazendo até hoje. Quando eu acho que eu sou melhor do que alguém, quando eu acho que a outra pessoa não merece a minha atenção ou não merece a minha amizade, qualquer tipo que vocês possam imaginar aí do dia a dia, porque aquela pessoa ela é inferior a mim, eu estou num processo separatista. E nisso eu já estou reverberando o que eu faço há bilhões de anos, que é negar Deus, que é achar que eu sou Deus e que eu sou melhor do que todos e que eu posso viver sozinho. Então, quando a Tati fala sobre isso, de como você trata o próximo é como você se trata, justamente porque você não tem como dar aquilo que você não é. E você julga o outro, automaticamente você julga a si mesmo. Se você critica o outro, automaticamente você critica a si mesmo. Então, quando a gente tem essa característica de negar o outro, olhem bem, vocês estão negando a Deus e também automaticamente a si. E quando eu falo vocês, eu estou incluída nisso, porque no mesmo mundo que vocês estão. Então, a gente está estudando para aprender isso, para aprender que a gente não é melhor do que ninguém e que a gente faz parte de um só, no final das contas, né? E aquilo que eu posso no outro, eu corrijo em mim, porque o outro, ele é uma extensão minha. Então, automaticamente, eu faço aquilo que é coerente e que vai para o caminho de Deus, para que o meu irmão também tenha facilidade e consiga seguir a evolução também. Bem a nós mesmos, na verdade. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente faz mal aos outros, ao próximo, a gente também está fazendo mal a nós mesmos. Era isso. Acho que pode passar para o próximo slide, Cris.
Você consegue ler, amiga, ou quer que eu leia? Aqui eu acho que tem um esqueminha. É bom aqui agora não está aparecendo, eu posso ficar com o nariz aqui na tela, que vocês nem estão me vendo, né? Aí fica mais fácil de enxergar. Na verdade, aqui tem uma imagem onde mostra uma seta bem grandona, né? E quanto mais a gente vai agir de acordo com a nossa vontade, a gente precisa lembrar que a nossa vontade hoje ela é egoísta. Como a Tati falou, as nossas vontades elas são voltadas para o eu, para mim, né? É no meu tempo, é a hora que eu quero, é tudo para mim, é do meu jeito, né? Então, chega uma hora em que a gente abusa desses comportamentos e a lei, que ela é de amor, né? Ela é de justiça, ela prevê, né? A partir daqui, a pessoa ela vai entrar numa autodestruição, digamos assim. Então, é aí que a lei atua. Ela atua como forma de correção, para que a gente pare de abusar de determinados comportamentos e que a gente refaça esse caminho. Então, está vendo que o tamanho da seta da nossa vontade é o mesmo tamanho da setinha da correção da trajetória? Elas são do mesmo tamanho. Por quê? Porque todo impulso que eu lanço, eu vou precisar corrigir na direção contrária, né? Então, eu tenho aquele livre-arbítrio, digamos, detalhe que eu estou aqui gesticulando, achando que vocês estão me vendo. Eu tenho aquele livre-arbítrio e a lei, ela me corrige e faz com que o que aconteça dali para frente na minha vida seja baseado naquele determinismo, ou seja, eu perca a minha liberdade justamente porque eu abuso desses meus sentimentos mal educados, como diz a Lucelena Galvão, né? E deixa eu ver se eu consigo ler aqui, eu acho que eu consigo sim. Cada liberdade desproporcional, perigosa para o ser, lhe é imediatamente retirada. Logo que o ser abusa da liberdade, é levado pelo seu próprio erro ao esforço da experimentação, né? E aí a gente cai nessa repetição de ciclos, né? Pode ver, sou eu ou mais alguém aqui, passa pelas mesmas situações, ou passa ou já passou pelas mesmas situações ao longo da vida. E pensa, poxa, eu estou passando por isso de novo. Eu, pelo menos, já aconteceu diversas vezes na minha vida, e é justamente por isso, porque a gente abusa da nossa liberdade para cometer exatamente os mesmos atos e para resolver os nossos problemas exatamente da mesma maneira, né? E a resolução do problema, ela não está em qualquer outro lugar desse universo, a não ser dentro do próprio problema, né? Então, eu vou precisar passar de novo pela situação, e de novo, e de novo, e de novo. Claro que cada vez a gente espera que passe com uma visão diferente, né, para que a gente possa ser livre. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente passa pela mesma situação agindo da mesma maneira. Então é por isso que a gente sente a dor, né? Então, para que a gente possa sair desse ciclo vicioso, a gente precisa ser diferente, as nossas atitudes precisam ser diferentes, né? Ali ele fala, o conteúdo mental precisa ser diferente, atitudes precisam vir do novo, do desconhecido. E esse desconhecido é tudo que acontece fora dessas nossas atitudes impulsivas, né? Fora dessa nossa primeira resposta que a gente dá para tudo que acontece na nossa vida. Quer falar, Tatinha? Não, amiga, tá ótimo, tá maravilhoso. Aí ele fala ali embaixo, ó, eu achei muito incrível essa frase, nossos problemas, eles derivam do timbre e potência do nosso querer, que é o impulso que a gente coloca em todas as situações que acontecem na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer. Seja aí alguém pedir um copo d'água, eu vou lá buscar o copo d'água para a pessoa, né? Tipo de impulso, tipo de energia que eu estou colocando qualquer atividade, no início de cada atividade, é o resultado que eu vou ter, é o resultado que eu vou colher. Então, prestem atenção no início de cada atividade, seja de uma conversa, né, seja no início de uma tarefa, seja no início
início do trabalho, seja quando a gente acorda, quais são os impulsos que a gente está lançando, os nossos primeiros pensamentos que a gente está lançando, porque isso vai determinar se a gente vai ser livre ou se a gente vai continuar na prisão, né? E ali ele continua, é um impulso do nosso querer, então depende da nossa vontade, né, que é o impulso originário, versus a inflexibilidade da ordem da lei. A lei existe a lei de responsabilidade, onde a gente, na verdade, recebe as consequências de todos os impulsos que a gente lança, né? Então, se a minha vida é repleta de, entre aspas, a gente acha que é repleta de injustiça, né, que acontecem injustiças com a gente, ou atrocidades, ou, enfim, a minha vida é repleta de inúmeras coisas que eu não aprovo, é muito provável que eu esteja patinando e que eu esteja lançando todos os dias os mesmos tipos de impulso, esteja resolvendo os meus problemas todos os dias da mesma maneira. Fala aí, Tatinha, que eu já falei demais. Pensando nisso, né, que de novo a gente cai no querer resolver o problema com mais da mesma atitude que está gerando esse problema. E aí por isso que a gente acaba não conhecendo o desconhecido, porque a gente sempre cai numa posição de vítima e de chateação, enfim, e tudo que nos move, a maioria do que nos move é coisa para coisa. São atitudes para que a gente beneficie. Então, vamos supor, não que isso seja, por exemplo, não seja útil, né? Por exemplo, você está sentindo dor naquilo que você está fazendo e você repulsa a dor e você quer aprender algo novo para sair da dor, você tá, assim, ainda está agindo de forma egóica, né? Mas está indo para a correção. Então, é sim positivo, é útil. Mas mesmo nessas questões, a gente ainda pensa nisso, né? Tipo assim, eu não quero mais dor. E aí é como, né, a gente analisar cada impulso do que a gente faz no início faz. É genuíno ou a gente está fazendo porque a gente está só olhando algo que a gente quer colher de positivo para o nosso ciclo, né? Isso é interessante a gente Exatamente. começar a avaliar, porque eu estou querendo tirar proveito de uma situação, por exemplo, eu vou ser legal com essa pessoa, porque eu sei que se eu for legal com essa pessoa, eu vou ganhar um brinde, ou eu vou ganhar um desconto, ou eu vou ganhar, sei lá, pensem aí no que vocês quiserem que deixem felizes. Ou eu tô agindo e sendo legal com a pessoa, porque isso é o correto, isso é como eu gostaria de ser tratada. Porque eu estou realmente distribuindo amor, compaixão, e aí a gente passa por situações que nos causam revolta e a gente fica irritado. A gente tem sempre, a gente vive num mundo de dualidade, isso já foi falado aqui no curso, né? Então a gente sempre tem a escolha. Você vai usar de revolta ou você vai usar de mansidão? Você vai usar de revolta ou vai usar de compaixão e compreensão? Então, tudo que a gente vive na vida não está no que a gente está vivendo, e sim no como a gente está reagindo àquilo que está acontecendo. Sempre é o nosso estado de espírito. A experiência é mera experiência para que a gente veja aquilo e saiba como a gente está se portando, não a experiência em si. Então, tipo assim, então eu estou sofrendo com essa atitude, eu vou isso aqui porque eu quero, sabe, ser. A gente procura sempre a felicidade para suprir esse vazio que sempre está presente com a gente, né? Porque a gente não faz as coisas de forma genuína, a gente faz pensando no nosso ego, na satisfação dos nossos prazeres. Então é importante a gente começar a pensar sobre isso. Eu estou fazendo porque eu estou querendo algo para satisfazer o meu prazer, ou eu estou fazendo porque é o correto? Porque isso é convergente com a lei de Deus e com o amor que ele é. Posso fazer um comentário? Claro. Voltando ali no que vocês estavam falando, né? O que a Tati falou agora, a Tati Tessarolo, na verdade, na maioria das vezes a gente quer usar de astúcia com a lei. Né? Então, quando ela diz assim, eu vou servir um copo de água para alguém, eu vou fazer isso com vontade ou eu vou fazer com interesse?
eu quero agradar, que tipo de sentimento eu coloco em cada ato que eu tenho. E esse exemplo do copo d'água é um simples exemplo, mas ele é muito válido, porque isso se aplica em qualquer coisa, né? Então, eu não tenho como enganar a lei, e eu não posso usar de astúcia com a lei. E aí, depois, o que acontece? Uma outra coisa que eu gostaria de falar são aquelas pessoas que dizem assim, poxa, isso sempre acontece comigo, que é o que você estava falando ainda há pouco, né? Eu uso dos mesmos artifícios, das mesmas ações, o mesmo pensamento, e a pessoa tem um período da vida, geralmente num período mais maduro, porque lá no início fica complicado de descobrir isso tudo, principalmente infância e adolescência, enquanto todos os instintos ainda estão se abrindo, a gente diz que a mala vai se abrindo e as informações vão chegando, e aí a gente vai vendo quem a gente, tentando descobrir quem a gente é. Mas quando a gente está numa fase mais madura, que é a minha agora, né? E a gente diz assim, ó, poxa, isso acontece comigo o tempo inteiro, mas eu tenho azar, e aí eu não tenho o dedo podre, sei lá, vários tipos de frases que a gente costuma usar, né? Mas o que a gente faz? A gente usa sempre das mesmas ações, os mesmos pensamentos, a gente coloca a mesma energia naquilo que a gente faz, e a gente quer que as coisas aconteçam diferente. E aí a gente vai levando a vida completamente na ignorância. E isso é muito sério, porque acontece o tempo inteiro. Quantas vezes a gente se depara na vida com esse tipo de frase? Ah, isso acontece comigo o tempo todo. E é importante para que a gente reflita. Não vai mudar, vai continuar acontecendo desde que a gente continue lançando as mesmas trajetórias. Então, para que tenha um fim diferente, eu preciso usar outros meios. E é isso que a gente está tentando mostrar aqui, né? É isso, meninas. É isso aí, Cris. É isso que Perfeito. a gente está tentando aprender também, né? Também, ó, Aprender também. logicamente, somos todos aprendizes. Eu gosto de sempre frisar isso, que aqui ninguém é professor de ninguém, né? É verdade. Pessoal, aproveitando rapidinho Eu ia- aqui que paramos, Sim, alguma pergunta que queira fazer? Na verdade, a gente está estendendo, né? Era para parar às 8, mas a gente vai até agora, 8h30. Se alguém tiver alguma pergunta e for mais fácil abrir o microfone, porque a princípio o chat não tem nada. Não é então, que se alguém quiser. a Cris Tessarolo quer falar, porque eu vejo aqui, né? Ela quer falar. Então tá. Pode Levantou a mãozinha, pode falar, Cris. Oi, gente, tudo bem? falar. Teve um slide que vocês passaram, que foi o da contração e da expansão, lá no comecinho, sabe? E eu queria entender mais sobre essa questão. É onde tem os pontilhados de vários bonequinhos, eu acho, né? Esses bonequinhos. Tati, tu quer falar? Pode falar, amiga. Então, da contração e da expansão. É porque, na verdade, essa questão dali desses bonequinhos, se você for ver, esse que é o de baixo, ele tá como se fosse num muro grosso, espremendo ele. Por quê? Porque ali ele está num momento de determinismo, ou seja, ele bastante bastante impulsos, que fez com que ele chegasse num momento onde ele não conseguisse mais abusar. Então, o mar que o peixinho estava, do livre-arbítrio, se transformou num aquário. E aí ele não tem muita escolha nesse momento. Então, o determinismo dele faz com que seja inversamente proporcional ao livre-arbítrio, porque nesse momento ele não tem muito poder de escolha. Ele está simplesmente passando por a força contrária que a Tati mostrou ali em setas há pouco tempo, sobre a minha vontade e sobre a correção, né, a força da lei de Deus, a correção, do que ele decidiu fazer. E aí, a partir do momento que você vai sabendo se movimentar, você tem consciência, que você tem ignorância, que você está no processo, olhando e sabe o que você está fazendo de fato, você vai aumentando, você vai expandindo vai aumentando né? Vamos falar do mar. Vai aumentando o tamanho do mar que você vai poder nadar. Por quê? Porque está aderindo à lei de Deus. Você não está indo contrária a ela, você não está precisando de uma correção para que você entenda que o que você está fazendo
é contra a lei de Deus. Então, você está sendo convergente à lei de Deus, se você está fazendo aquilo que a lei de Deus te mostra que é certo, você consegue ter mais mar para nadar. Não sei se foi Tati, suficiente, se ficou alguma ponta. Pode falar. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar claro. Não estou conseguindo ligar minha câmera aqui, mas tudo bem. Entendeu? Numa das aulas do professor Maurício, ele dá um exemplo, ele dá o seguinte exemplo. Um exemplo de determinismo, vamos dizer assim, 100%. Eu acho que eu já falei sobre isso numa aula anterior, mas eu não me recordo se foi exatamente aqui. A pessoa, nesta encarnação, ela resolve tirar a própria vida, né? Então, ela reencarna, vamos supor, com uma paralisia cerebral, que ela não pode coçar as costas. Ela está acamada, ela não consegue se movimentar, nem para coçar suas próprias costas, entende? Então, é um determinismo total. Ela vem para quê? Para aprender a amar e ser amada. Aprender a receber amor, entende? Então, é um determinismo total. E com o tempo, esse ângulo vai se abrindo e ela consegue retomar, de acordo com as experiências que ela vai tendo e as forças que ela vai lançando, abrir esse ângulo novamente, né? E aí vamos com várias encarnações. E aí, quando ele fala lá em cima, determinismo se funde à vontade de Deus, porque existe o determinismo positivo. O que é o determinismo positivo? É o ser, ele está tão consciente e que espontaneamente ele adere, ele se funde à vontade de Deus. Então, é um determinismo positivo. Eu me entrego a Deus totalmente. Eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, sabe? Só que, claro, entre o determinismo ali do bonequinho de baixo e o de cima é uma caminhada aí, né? Gigante. Mas eu acho que não sei se ficou claro, Cris. Ficou sim. Tá Ficou bom, sim, meu mãe. amor. O maior exemplo de abdicação da própria vontade para viver a vontade de Deus é Jesus, né? Jesus mesmo falava que ele não tinha vontade, né? Que ele não tinha poder nenhum. Quem tinha era Deus, ou seja, todas as ações dele vontade que Deus tem é que a gente seja feliz, né? E que a gente seja livre. Então, e Jesus entendia isso, mas não entendia como forma de conceito. Ele vivia isso. Então, Jesus é o maior exemplo de que o maior exemplo de resignação. Tanto é que ele foi crucificado com toda aquela serenidade, né? Porque ele entendia que a vontade dele era a mesma que a de Deus, ou seja, não existia separação, sabe? E claro, imagina, Jesus é o cara, né? A gente ainda está muito distante, mas a gente não precisa. Jesus é o modelo, mas a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, para o que a gente consegue fazer aqui, né? Claro que, como a Cris falou, vai demorar muito ainda para que a gente seja extremamente livre, para que o nosso, né, determinismo ele seja, enfim, imenso. Né, as nossas possibilidades são infinitas. O que limita é a nossa mente, é a forma que a gente escolhe agir, né? Então é possível, sim, claro que a gente a gente vai conquistando isso. A evolução ela não dá saltos. Não existe a possibilidade de um dia eu acordar presa em um determinismo e amanhã, né, abracei Jesus, como diz a Maria. Não tem como. Isso é um caminho. Mas todos nós vamos chegar lá, né? E o que vai determinar a velocidade de chegada, digamos assim, na verdade, a gente não tem que chegar em algum lugar, né? A gente só precisa se dar conta disso, mas o que vai determinar é a nossa vontade de continuar agindo por impulso ou a querer aderir a um novo movimento,
né. Se a Cris passar ali para frente o próximo slide, ele vai me mostrar não tem o pequenininho. É uma versão antiga, então. É, porque era para ter outro slide aí. Tinha um slide que era menorzinho. Quanto menor a minha, vontade, porque lembrando, gente, que vontade que a gente fala aqui, nossa vontade é egoísta. A nossa vontade ela é voltada para a satisfação dos nossos prazeres, né. Então quando o tamanho dessa nossa vontade é o tamanho da correção que a gente vai fazer depois. Então ali tinha um outro slide, eu acho que eu passei o material foi mais antigo que eu tinha no meu e-mail, mas aí mostrava a setinha pequenininha, da vontade pequena, e aí a correção, ela acaba sendo menor e a gente tem mais espaço para se movimentar. Falei demais, né, Cris? Tessarolo, quer falar mais alguma coisa? Eu? É? Não, é que na verdade é que nem acho que foi alguém que já falou aqui no curso, sabe, eu acho que as fichas vão caindo conforme a gente vai ouvindo a repetição também, né. Exatamente, exatamente. Na Então, assim, verdade tem coisas que eu fico meio que na dúvida, mas aí eu já assisto alguma outra aula, alguma coisa assim, aí eu já vai caindo a ficha, entendeu. sim. E se tu fores perceber, a gente vai sempre falar não do mesmo assunto, mas a gente vai abordar tópicos diferentes, mas, na verdade eles convergem para o mesmo ponto, né. Então uma hora a gente passa a entender de uma forma, daqui a pouco a gente escuta e passa a entender de outra, né, a nossa consciência ela vai se expandindo. E até vou pegar o gancho aqui para esse próximo slide, onde tem 2 pessoas ali conversando, né, e um fala: "Mestre, como faço para me tornar um sábio?" E o mestre responde: "Boas escolhas." Aí ele pergunta: "Mas como fazer boas escolhas?" E o mestre responde: "A experiência." E aí ele pergunta: "Como adquirir experiência?" Daí o mestre responde: "Através de más escolhas." Porque a gente aprende errando, né, a gente aprende porque como a Tati já falou e eu falei também, a gente aprende por repulsão à dor. E se a gente vai sentir uma dor é porque justamente as nossas escolhas, elas não estão sendo boas, né. E aqui nesse plano onde a gente se encontra, é assim que a gente aprende. Mas depende da gente mudar isso, depende só da gente. Se a gente quer continuar sofrendo e batendo a cabeça nos limites da lei, ou se a gente quer, unificar aí todos os nossos impulsos e as nossas atitudes com Deus. E como a Tati falou antes, isso precisa vir do coração, porque não é, a atitude, não é o para fora, né, não é para mostrar para o outro. Isso tudo precisa vir do meu coração, né, eu preciso vibrar isso. Então, não adianta a gente agir com astúcia perante a lei, porque é astúcia que a gente vai receber. Quer falar alguma coisa, Tati? Ah, tá aí, ó. Aí ele mostra que quanto menor é a nossa vontade egoísta, menor é o que a gente vai sofrer de correção, né, e maior é o nosso campo de liberdade, mais a gente vai poder a gente vai ter esse fôlego, digamos assim, para poder agir na construção e não na nossa própria destruição. Ele fala ali: "Nossos problemas derivam do" ah tá, esse a gente já tinha lido. Quer falar alguma coisa, Tati? Uhum. É bem isso, assim, o aprendizado é que a gente quer virar santo do dia para a noite e as coisas, elas, na verdade, tem etapas, né? A gente vai estudando, aprendendo, e o mais importante, né? Não é a gente ter um dia da semana ou ter um livro que a gente vai ler né? Tudo, mas é a informação que chega e que chega só que a gente não quer. Então, nesse momento, a gente está recebendo informação, os encaixes eles vão acontecendo de forma natural e é como a gente bota essas informações em prática. Porque não adianta a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro e antes de dormir rezar, ou a gente vir aqui toda terça-feira rezar, estudar, e daí chegar na hora de botar em prática, a gente
não é que a gente, assim, ó, não pode errar, porque como no slide anterior, a gente aprende também com escolhas, mas é que a gente tenha consciência desse processo, que a gente olhe para isso e, por exemplo, assim, ó, errei, tá? Errei. Qual que é a minha ação quando eu erro? Eu me puno mais ainda? Eu fico presa na culpa? Eu fico querendo me açoitar e falar, nossa, como eu errei? Ou eu entendo, nossa, eu errei, eu poderia ter uma atitude diferente. A próxima me acontecer, eu vou ter uma atitude diferente. Então, todas as informações, elas são tão importantes, até mesmo no erro e como eu lido com o meu erro, fala sobre como eu ajo comigo e com o próximo, né? Então, o processo de estar consciente é você notar isso na sua vida, né? Em todos os âmbitos, porque a gente já falou aqui, a gente vai repetir várias vezes. O micro reflete o macro e o macro vai refletir o micro. Eu não tenho como estar fazendo uma coisa na minha área da minha vida, porque lembrem, a gente separa as áreas da nossa vida, mas a nossa vida é uma só. Eu sou uma pessoa só. Então, não é porque eu estou fazendo uma coisa numa área profissional que eu não estou fazendo na minha área pessoal, por exemplo. Minha mente separa, né? Mas, na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, olhar para isso, estar consciente, o que eu estou fazendo? Quais são os pensamentos que rondam a minha mente no meu dia a dia? Como que eu olho para o outro? Como que eu me comunico com o outro? Então, é sobre tudo isso, né? E muito legal porque olha que legal a gente ter a oportunidade de experimentar. E se a gente errou, a gente pode tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, porque Deus é misericórdia, então Ele sempre vai deixar a gente tentar. E Ele sempre vai estar com a gente, do nosso ladinho. Que, na verdade, aqui dentro da gente, né? O tempo todo. Ele nunca vai deixar a gente. Então, acho que era isso. Muito boa, Tatinha. Lembrando que todas essas situações, a gente, já que Deus é amor e Ele quer que a gente seja feliz, nada mais justo do que a gente se perguntar a todo momento o que que Deus quer da gente diante daquelas situações, né? De todas as situações que a gente quer. E com isso a gente escolher se aprisionar mais ou a gente escolher se libertar, que é o que Ele quer, né? Pode passar, Tati. Tati não, Cris, desculpa. É todavia certo que o eu representa um impulso autônomo, ainda que no seu manifestar-se deva ele sofrer tantas limitações. Todo ato nosso fica individualizado, com características fundamentais pelo primeiro livre impulso que, portanto, continuará a acompanhá-lo até o fim. E isso vem de encontro àquilo que a Tati falou, né? Não adianta a gente querer burlar a lei e utilizar de astúcia, porque todos esses impulsos e todos os nossos comportamentos, eles ficam gravados. Então não tem como a gente receber diferente, e a gente vai precisar neutralizar isso. E isso vai ficar orbitando ali ao nosso redor até que isso seja neutralizado. Não que necessariamente vai acontecer exatamente a mesma coisa comigo, exatamente a mesma situação, igualzinha, não, mas é aquela qualidade de impulso que eu vou receber, né? Que é o impulso das características originárias de todo ato nosso dependerá também a natureza das forças atraídas e das reações estimuladas, de modo que daquelas características nada se perde, ainda que devam depois ser alteradas, que é mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Em suma, há uma luta de forças, e a mais forte vence, e a gente nem precisa falar qual vence, né? Não. Risos. Até porque a mais forte é que não utiliza de força, né? A gente é que utiliza de força, o ego é que utiliza de força, porque o ego ele precisa convencer. Pode crer que se tu tá em uma situação da tua vida que tu precisa se explicar muito, que tu precisa convencer, que tu precisa utilizar de milhares de artimanhas para convencer, tu pode ter certeza que tu tá utilizando do teu ego, porque a verdade ela só é. Ela só é. Ponto. E Deus não utiliza a força. Na verdade, a força que a gente usa, que é no sentido de luta, né? Deus utiliza o amor. E o amor é a união. Então, a gente não precisa lutar
para que a gente seja feliz ou para que as coisas aconteçam da nossa maneira, né? Enfim, as coisas simplesmente acontecem quando elas são realizadas a partir do amor. Quer falar alguma coisa, Tatinha? Não, amiga, depois dessa aula, nossa, nem tem mais o que botar. Não, pode passar, Cris. Nossa vontade, que como a gente já conversou aqui, ela é materialista, né? Ela é basicamente voltada para que a gente satisfaça os nossos prazeres. Ela nos leva à nossa autodestruição. De tudo isso se compreende que enorme vantagem represente para alcançar a alegria e evitar a dor, o adquirir consciência da lei, para saber depois movimentá-la, vivendo-a. Eis a solução de todos os nossos problemas. Se o Jorge tivesse aqui, ele iria falar o quê? Simples assim. Ele já tá aí. Ele tá aí, eu que caiu um monte, não vi ele. Ele ia falar, é simples assim. Até porque a gente não tá aí, né, a Deus dará. Existe uma lei e a gente precisa, já que a gente é tão egoísta, nesse momento a gente precisa nessa lei, a gente vive essa lei, inclusive ela está dentro da gente, né? Então existe uma organização, não está tudo simplesmente aí jogado, a Deus dará. Até hoje eu estava conversando sobre isso no trabalho, de uma pessoa que tem determinados comportamentos e, enfim, a gente estava conversando sobre isso essa minha colega falou, mas eu não entendo como pode essa pessoa, ela faz sempre isso e nada de ruim acontece com ela, e são coisas graves, assim, graves que eu digo para essa sociedade que a gente vive, que envolve coisas que até poderia chamar de crime, enfim, né? E ela falava como se a gente vivesse assim, a Deus dará, sabe? Não existe organização, a gente pode ir lançando, que não vai acontecer nada, e não é assim. A gente sabe que nós somos seres milenares, né? E que as pessoas elas estão em níveis diferentes de evolução. Às vezes, há pessoas que ainda elas podem abusar de determinados comportamentos, porque elas estão em uma fase. Outras pessoas, elas abusam, mas aí corrige, né? Vem a dor e tal para que sejam corrigidas, né? E isso leva um tempo. E as outras, enfim, já estão em níveis de que a partir do momento que faz já é corrigido ali naquele mesmo momento, já sente a dor no mesmo momento, né? Então as pessoas elas estão em níveis diferentes de evolução, mas nenhuma de nós está a Deus dará. E tudo que está acontecendo fica gravado, como eu já falei. Né? Então, se a gente for humilde o suficiente para saber que existe uma inteligência que rege tudo isso e que ela quer nos levar para a liberdade, tá aí a solução de todos os nossos problemas. Jesus, eu falei demais. Amiga, Assim... tem que falar muito, mas tem que falar muito mesmo. Cansei, fala aí. Quando eu estava falando desse exemplo, a única coisa que me veio Nossa, a única não é? Porque na real vieram várias, mas a mais gritante que veio assim na minha mente foi: por que a gente se preocupa tanto com a justiça que vem para os outros, né? Por que a gente não se preocupa com a nossa mudança? A gente perde tempo quando a gente fica julgando, projetando a justiça nos outros, né? Porque a gente não chega a lugar nenhum quando a gente pensa, nossa, aquela pessoa faz tanto e não sofre nada. E, na verdade, se estivesse aproveitando o tempo para olhar para as nossas atitudes e para o que eu deveria melhorar em mim, a gente estaria tendo um tempo mais proveitoso, porque o outro, eu não posso interferir na vida do outro. Agora, na minha vida e nas minhas atitudes, eu posso interferir e devo olhar para ela, devo cultivar atitudes melhores. Então, a gente faz muito, a gente faz o tempo todo de ficar olhando e pensar, nossa, essa pessoa devia passar por isso para aprender, e não sei o quê. E, na verdade, também é uma forma de fuga, né? É uma forma da gente fugir das nossas responsabilidades e da nossa vida, ficar projetando as coisas nos outros, né? E mais um fator de perda de tempo aí na nossa caminhada.
É verdade. É porque justamente primeiro que a gente é tão orgulhoso e arrogante que a gente acha que a gente pode julgar, né? A gente quer se colocar no lugar de Deus e achar que a gente precisa dar uma corrigenda nas outras pessoas para que elas ajam de acordo com o que eu acho que é certo, né? Só que a minha noção de liberdade ela é tão distorcida, né? Que eu nem sei, eu estou falando baseada numa verdade que ela é completamente baseada na minha forma mental, né? Olha, ela pode até às vezes apontar para a verdade, mas não quer dizer que é a verdade, né? Porque a gente não sabe, né? Então, se a gente se colocar diante da vida sempre, primeiro o que tu falou é muito importante. Eu acho que até deveria ser a premissa aqui desse curso, né? O outro resolver os problemas dele. Aqui a gente aprende a resolver os nossos. E a gente aprende que nós somos o problema, né? E que a solução também está dentro da gente. Então, se alguém tiver algum problema com o outro, a gente faz esse convite, né? Está aberto para trazer o outro aqui, para que o outro aprenda a resolver o problema dele. Mas aqui a gente vai aprender a resolver com os nossos e aqui os nossos. E aqui a premissa é: os nossos problemas acontecem por causa da gente e de mais ninguém. Aí, continuando ali, faltam 4 minutos. A gente continua, a gente abre para falar alguma coisa. O Jorge está tão quietinho, né? Amiga, não sei se tu quer só terminar esse slide ou se quer Tá. abrir para alguém perguntar, aí fica à vontade. Eu vou ler esses 2 tópicos, então. Tá. É assim que o ser passa ao determinismo livre e consciente da lei de Deus, que impera e triunfa em qualquer parte, porque não adianta, é aquilo que a gente conversou. É sempre a vontade de Deus, é a vontade que a gente seja feliz é que vai prevalecer, né? E a gente enxerga tudo como se fosse um problema. Tati, E só a um gente... minutinho. Desculpa, é que tu Oi? falou, se alguém queria falar, o Carlinhos quer falar, tá? Ai, desculpa, eu não vi aqui, É, porque desculpa. é eu que vejo. Ah, Acho que só tá. eu vejo. Então tá. Então faz assim, ó, eu só vou ler essa última frasezinha e aí o Isso. Carlinhos ele finaliza, então pergunta e a gente finaliza, tá? Quanta sabedoria ao tirar dos inferiores uma liberdade que, sem conhecimento, seria para eles um perigo. Negar liberdade aos inconscientes significa salvá-los do perigo de mais grave abuso, portanto, de um... Não fala nada, né? Pode falar, Carlinhos. Pode ser para ti, Tati, ou pode ser para outra Tati, né? É uma Pode. pergunta. Quanto mais aprendizado a gente tem, mais responsabilidade de acerto a gente vai ter que ter? Sim, né? Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, né? E esse nível de aprendizado, Tá bom, obrigado. tá. Esse nível de Pode falar, aprendizado pode está falar. muito ligado em como a gente assimila isso, né? Vai ser cobrado de acordo com o que a gente assimilou, né? Então não vai ser cobrado nem a mais e nem a menos, vai ser de acordo com aquilo que a gente assimilou e aquilo que a gente se propôs a fazer. O que o Jorge costuma falar bastante é que a gente vem aqui com um planejamento e a gente não realiza nem 1%, né? Porque a gente fica tão distraído aqui nesses sentidos que a gente recebeu para experienciar tudo que existe fora, que a gente esquece que o verdadeiro mundo, ele é o interior, né? Então, a gente meio que se afasta da gente mesmo do que a gente veio fazer aqui, mas com certeza, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Mas será, é isso. Tá bom então, obrigado, tá? É isso aí. Jorge, imagina, Carlinhos. Ele tá aí? Tudo bem, boa noite. Boa noite, amigo. É isso aí, tá certinho. Na verdade, quanto mais a gente recebe, mais aumenta o nosso dever, né? Tem alguns tópicos que ele fala do dever, né? E o primeiro dever é de ser melhor, é o dever de fazer aquilo que foi nos dado, que é como vocês falaram aí. Vocês estão todas de parabéns. Estava aqui maravilhado pela aula. Valeu, Jorge. Obrigado.
Amigo, tu tem que participar mais. Fica até estranho quando tu não fala na aula, sabia? A gente sente um vácuo, um vazio. É o apego. Não sei por quê, Tati. Então, as duas Tati estavam de parabéns. Eu estava aqui até pensando assim, meu Deus, acho que vou ter que sair do grupo e arrumar outro grupo, porque está tudo maravilhoso, viu? Imagina um grupo dos Vocês Jorges. estão Meu arrasando. Deus, quem aguenta? Tá na nossa Mas estão hora, de parabéns, né? gente. 9 horas. E Tu eu quer queria, fazer... isso. o encerramento eu fui escalado para fazer, né? Uhum. Mas eu queria fazer duas considerações, se vocês permitem. A primeira consideração, assim, o erro, né? Nós temos uma ideia muito inferior a respeito do erro. O erro, na verdade, ele é o começo do acerto. Como a gente vem de uma contração de consciência a nível mineral, e a gente vai evoluindo e expandindo a consciência para o vegetal, para o animal, para o hominal, e chegamos agora ao nível de expiação e provas e depois regeneração, os erros, eles vêm acompanhando esse processo. O processo ele é uma trajetória, né? Ele não é fechado. O erro tem que acertar. Não, os erros, eles são o começo do acerto para aqueles que se transformam conscientes do erro. Nós transformamos o erro em um processo de autopunição, de autocensura, de autocondenação. Aí é que está o erro. Esse é o verdadeiro erro. Quando você parte para todos os erros que você comete, a se autocondenar, se autopunir, se autocensurar, você perde a essência da coisa que é o aprendizado, que é a evolução, a partir daquele erro. Então, como não pode estar em Deus e Mamon, você escolheu Mamon, você escolheu sofrer, você fica ali mastigando isso durante séculos, durante milênios. Mas a ideia de Deus não é essa, né? A ideia de Deus é que você erre, e nós sempre vamos começar pelo erro, porque nós estamos na contração da consciência e precisamos expandir a consciência. Como nós estamos contraídos, nós vamos a partir do erro. E eu vou expandir quando eu aprendo com o erro e me movimento no sentido contrário dele. Então, não escolham ficar se autopunindo, se autocondenando o tempo todo, se enchendo de culpas, porque esse é um processo de escolha sua. Não está na lei. A lei é benéfica, a lei é construtiva, a lei é vantajosa, a lei quer a nossa alegria e a nossa felicidade de forma eterna e imutável. Ela nunca quer a nossa dor. A dor vem exatamente de a gente repetir comportamentos negativos, que criam um determinismo negativo e que leva a gente ao abuso, que leva a gente ao determinismo e à falta de liberdade em alguns pontos. E é uma contração. Essa contração significa que a gente fica cego para aquele problema, que a gente perde a percepção. O processo inteligente, ele passa a ser mecânico, ele passa a ser, como é que se diz, condicionado, e dentro de um círculo contínuo onde a gente não vê mais saída. E é assim que muitos de nós se encontram, mas, volto a dizer, essa não é a vontade de Deus, é a vontade do homem que não se colocou como aprendiz e não quis aprender com seus erros, exatamente pelo orgulho, pela arrogância e pela vaidade de achar que é melhor. E não é. Somos todos aprendizes. Eu queria dar boas-vindas também ao João. O João está aí, já olhei. O João quer abrir a câmera e dar uma boa noite. O João é um amigo que eu conheci. João? Não Eu acho que tem mais de um João, acho, Jorge, é. no grupo. Uhum. Então, os Não dois sei podiam se é o mostrar a João que cara, está pensando. para a gente saber quem é os dois, né? Mas se não quer, Pois tá tudo é. bem. De qualquer Vamos forma, fazer a se o João sou eu, fica dado boa noite. Boa noite, Tá Jorge. Boa bom, noite a João, boa todos. noite. Tá bom, boa noite. Então vamos para o encerramento, acho que já passamos a hora.
Eu não sei se expandida através de um processo de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento da lei, que é o que nós estamos fazendo aqui, o estudo do conhecimento da lei e o autoconhecimento, todos conseguem a partir de observar quando uma coisa é um erro e quando vocês estão se colocando como aprendiz desse erro e quando estão se libertando dele. Então, vamos para o encerramento. Tati Rocha e Tati Tessarolo, parabéns. Vocês estavam bem maravilhosas. Que Deus continue iluminando vocês duas nessa trajetória e que vocês se conscientizem do potencial que vocês têm de serem ferramentas de libertação de mentes aprisionadas que sofrem com isso. Tá bom? Sejam bem-vindas ao grupo. Deus, nosso Pai, agradecemos pela noite de estudo. Agradecemos, Senhor, por toda a proteção que nos dá e nos tirar a liberdade para que a gente não cometa erros maiores do que a gente possa arcar. Agradecemos, Senhor, a correção que faz de todos os nossos abusos através de uma limitação da nossa liberdade, para que a gente possa compreender como isso é dolorido, como isso não é bom, viver cego, surdo, mudo, em profundo desequilíbrio. Agradecemos, Senhor, por nos conceder a liberdade quando merecemos. Agradecemos também por nos criar cheio de potências e que nós possamos, Senhor, a partir dessa vida, a partir desses momentos, expandir essas potências, a potência da nossa vontade, a potência do nosso magnetismo, a potência do conhecimento que ainda se encontra em contração dentro da nossa consciência, porque nós fazemos movimentos errados, contrários à sua vontade, contrários ao seu amor, contrário à sua bondade. Assim, Senhor, com o coração cheio de gratidão, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não me deixes, meu Deus, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Nesta prece, damos por encerrado o nosso encontro. Muita paz a todos. Obrigada, muita paz a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Gente. Obrigadão. Gente, boa noite, até mais. Boa noite. Depois eu disponibilizo a gravação. Boa noite a todos. Até mais. Até mais. Boa noite, gente. Até a próxima.